Olá! Hoje eu vim falar com vocês sobre adolescência. Basicamente, né? Eu quero bater um papo aqui, tá? Bem assim, despojado, simples, mas que nós vamos trocar o que? Experiências. Eu sou mãe de um único filho, filho único, ok? E assim, eu nunca cuidei de nenhum sobrinho, eu sempre, assim, nunca cuidei de uma criança, um bebezinho. Então, por isso eu me julgava não ter experiência com criança. E eu fui ter o meu filho com 36 anos, tá? Eu tive um problema no ovário com 19 anos e eu tirei um ovário e um pedaço do outro porque eu tive um cisto ovariano. E esse cisto comprometeu os meus dois ovários e por isso eu precisei tirar um e a metade do outro. Isso com 19 anos. Após isso, da minha trajetória, eu me casei, tá? Com 35 anos. E assim que eu já vinha pensando, né, na questão de ter um filho, mas ao mesmo tempo eu sabia da minha condição ginecológica, né? E os médicos diziam, né, que eu não teria condições normalmente de engravidar, porque eu só tinha um pedacinho de ovário. E o que ocorreu? Eu me casei e após voltar da lua de mel, eu me descobri grávida. É isso mesmo. Prazer, eu sou Ana Cláudia Constâncio e quero conversar um pouquinho com vocês acerca de algumas coisas que eu venho pensando. Eu sou muito assim, sabe, de ficar me questionando e tentando consertar e ver onde que eu posso melhorar. Eu acho que o ser humano, a maioria das pessoas são assim, né? E, e é isso, para o nosso próprio bem-estar e para que a nossa família venha ficar bem. Então eu tive esse filho com 36 anos, meu marido muito mais jovem, 9 anos de diferença. E isso não impediu nada, tá? Na questão da gravidez, eu fui bem saudável, tá? Aos 9 meses, tranquilo, eu tive ele de cesariana, não foi parto normal, eu até sonhava, eu nunca vi, né? A pessoa. Eu queria muito ter parto normal, mas o médico disse que com o histórico, né, a idade já era avançada para parto normal, o que eu não tenho, assim, entendimento, né, para afirmar sim ou não, mas eu tive o parto cesariana. E assim, correu tudo bem, a bolsa estourou, aí fomos para o hospital, o menino nasceu. E no segundo dia de vida, o Renan, eu estava dando de mamar lá no hospital mesmo, né? Ainda não tinha sido liberada e eu estava dando de mamar e aconteceu dele engasgar, tá? E assim, ele ficou roxo e virou os olhos para trás. Aí foi aquela correria, aquela gritaria, foi uma coisa bem difícil de lidar, eu segurando ele nas minhas mãos e gritando, as enfermeiras vieram, levaram ele, fizeram uma bateria de exames e constataram que estava tudo bem com ele, ele só havia engasgado. Só que, vocês imaginem, né? Eu, mãe de primeira viagem, sem nenhuma experiência, como eu falei no início do vídeo, não cuidei nem de, vamos dizer assim, nem de um cachorrinho ou um gatinho, não tinha experiência nenhuma. Não tô comparando, tá, gente? Criança com animal, não. Eu tô dizendo que eu não tinha experiência de cuidar de ninguém, nem mesmo de um bichinho. Depois que eu fui
né, adquirir essa experiência, porque antes eu só trabalhava, cuidava da minha vida e achava ótimo, como minha mãe falava, né, um boi sozinho se lambe toda, todo, um boi sozinho se lambe todo, acho que é esse o ditado. E, e aí, mas por cargas d'água, eu me casei com esse sonho, além de casar de noiva, tinha o sonho de ter um filho. Ok. Ninguém é obrigada a nada, né? Mas eu tinha esse sonho de ter um filho e veio o Renan. E eu super curti a gravidez. Acabei caindo da escada com 8 meses de gravidez. Caí para trás, estava chovendo e eu me escorreguei. Eu me desequilibrava muito, não sei, minha barriga era muito grande. Ele nasceu com quase 4 quilos, foi quase 4 quilos. E eu me desequilibrava. E não foi uma vez que eu caí, não, tá? Eu caí também no banheiro. Não foi desmaio, tá, gente? Foi desequilíbrio mesmo. Mas, graças a Deus, o Renan nasceu com muita saúde. E nesse segundo dia de vida, ele acabou. Ele acabou engasgando. Isso foi assim bem traumático para mim, mas eu hoje já consegui digerir isso, porque eu estava dando de mamar e era uma experiência que eu queria muito dar de mamar pro meu filho. Eu falei, gente, como pode né, passar por essa experiência? Então, ele ficou roxo, gente, ele desmaiou na minha mão, sabe? Foi uma cena muito terrível, mas no fim de tudo, deu tudo certo. Quando a médica entrou e disse que estava tudo bem com ele, eu desabei. Por quê? Porque eu estava muito apreensiva e esperando, né? Até pensei que algo de pior fosse acontecer. E seria muito trágico, né? Mas graças ao bom Deus que deu tudo certo. E ele veio para casa e forte, um menino saudável. Gente, eu vou dizer para vocês, meu filho nunca sentiu assim, os dentes nasceram, eu não vi o Renan chorar de dor, de cólica, de nascer dente, de dor de ouvido. Tempos depois ele teve, sim, quando começou uns 3, 4 anos, ele ficou bem doentinho, com essas viroses, tendo que correr para pronto-socorro por conta de que ele tinha quadros assim de... ai, gente, esqueci o nome agora. Aquela alergia, né? Tipo rinite, sinusite, essas coisas assim. E dava muita febre, tudo. Aí tinha que lavar nariz com soro, algumas medicações de pirona, né? Pode falar, né, gente? O nome, falei. Algumas medicações e assim foi, né? Então ele cresceu, foi pro colégio, começou a ir pro colégio, a escolinha, só que as escolinhas que ele ia, com 4 anos que eu comecei a colocar, ele não se adaptava. Então ficava 15 dias mais ou menos e eu já tirava. Eu não tinha paciência para ver o menino naquela fase de adaptação, porque ele ficava muito doente. Ele vinha para casa, se recuperava, voltava para a escolinha, ficava doente. Então aquela questão da imunidade, né, que eu fui aprendendo. Então fui aprendendo, gente. Uma mãe de primeira viagem com 30 e tantos anos, mas de primeira viagem. E o pai também. E nós fomos aprendendo ali, ó. Então, não vem, criança não vem com bula, não vem com tudo ali escritinho, olha, quando ele tossir, faça isso, quando ele, né? Então a gente vai aprendendo e as pessoas mais experientes vão falando pra gente, né, da família, olha, tem que fazer isso, tem que dar isso, né, e tal, reforçar a imunidade, tudo. Então, foi assim, resumindo, tá? Correu tudo bem, o Renan depois ele conseguiu se adaptar no colégio, mas aí ele só foi se adaptar, gente, quando ele tinha, eu acho que foi 6 anos, tá?
na pré-escola, assim, mais ou menos, ele conseguiu se adaptar melhor. Mesmo assim, eu tive dificuldades aqui no bairro com colégios e tirei ele de diversos, vou dizer para vocês. Não insisti porque teve um até que, que ele gritava muito, então eu fiquei prestando atenção, porque, gente, quando eu deixava meu filho lá no colégio, eu ficava na porta assim, olhando, tentando escutar, não sei. Porque as histórias são inúmeras, não é mesmo? São muitas histórias que a gente escuta e assim, e vê também, né, na mídia, é, não querendo acusar nenhum colégio de alguma coisa, mas eu acho que a gente tem que estar atento aos sinais. Até um dia que o Renan, quando ele chegou em casa, ele nessa tentativa de eu tentar colocar ele na creche, ele pegou o chinelinho e queria bater no pai, mas no rosto. E aí eu achei assim, gente, mas que coisa. E aqui em casa não tem esse tipo de conduta. E por que ele está reproduzindo isso? Que ele só fica aqui e vai para a creche. Então eu analisei que pudesse estar vendo, né, algum tipo de situação parecida e reproduzindo. Então eu acho assim, a gente tem que estar alerta aos sinais, não é mesmo? E aí eu fui na escola e lá na porta do colégio tinha uma pessoa parada e aí essa pessoa me confidenciou algumas coisas que eu fiquei assim de queixo caído. Não posso falar aqui no vídeo, mas vocês já devem assim tirar suas conclusões. Eu não fiquei em paz com aquilo. E inclusive era da turma do meu filhinho, que essa pessoa me relatou que ela viu algo que não era condizente. E aí eu falei, gente, eu tava já com essa pulga atrás da orelha, e aí eu pensei, meu filho não vai ficar aqui. E aí fui na diretoria, e aí meu filho reproduziu esse ato que eu falei pra vocês, e aí eu tirei o Renan, saí daqui de casa num dia, eu falei, o que, ele vai sair de lá hoje? Tirei, tá? E abdiquei de trabalhos e de voltar ao mercado de trabalho. Eu não jogo isso para cima do meu filho, porque foi uma decisão em conjunto minha e do meu marido, de eu ficar em casa para olhar essa primeira infância e a gente poder gerenciar melhor e não delegar isso para outra pessoa. E isso é bem delicado de falar. Também não julgo quem deixa também com alguém para cuidar ou paga, porque cada um sabe do seu corre, do seu limite e do que faz com a sua vida. E nada é tão certo que não possa mudar, né? Hoje eu penso isso. Eu acho que muito assim o equilíbrio das coisas, da gente equilibrar, né? E conversar com o marido e acertar bonitinho. Então tirei o Renan desse colégio, mas depois ele conseguiu aqui na região um colégio que era católico. E esse colégio me deu um pouco mais de respiro, de paz. E aí Renan conseguiu ser feliz nesse colégio, gente, porque olha, eu lutei muito. Não sei como é aí na região de vocês, como que foi a adaptação dos filhos, né? Se vocês conseguiram adaptar rapidamente. Isso acho que independe de colégio público ou particular, mas né, o vídeo aqui não é para falar de colégio, tá, gente? Mas quem quiser falar pode falar, tá aberto aqui. Eu passei por isso. Então, são dores, né, gente, que nós, como mães de primeira viagem, ou de segunda, de terceira, nós enfrentamos no dia a dia. Se eu estiver falando algo aqui, tá, fora de algum padrão, me perdoe. Esse foi o meu relato, é a minha vida, com todo respeito e humildade a cada pessoa aqui, a cada família, tá? Eu quero deixar esse relato para poder compartilhar com vocês um pouco
né, da trajetória de ser mãe de adolescente agora. Meu filho vai fazer 13 anos. E eu tô numa nova fase, né? Porque são várias fases, né? Nossos filhos têm. E eu não sei mais pra frente, mas até os 12 anos eu posso dizer. Agora sim, eu tenho uma prática, tenho uma vivência. E essa fase que é o tema desse vídeo, essa fase que é o tema desse vídeo, que é a adolescência, é uma fase bem conturbada e bem difícil de lidar. Nós já fomos adolescentes e sabemos disso. Só que a gente esquece. A gente esquece de como era. A gente esquece do quão a gente foi para os nossos pais. E a gente pensa assim, poxa, ele não obedece, né? E eu falo a gente aqui em casa, né? E é difícil, é um menino. E assim, ele teima bastante. E a gente coloca limites, mas ele muitas vezes ultrapassa esses limites. Eu tenho tido algumas dificuldades, tá? Inclusive eu faço terapia, psicólogo. Ele também. Agora no momento não, mas a gente já fez. E eu penso até em fazer em terapia familiar, sabe? Porque de repente ajuda. Porque eu acho sim, assim como eu tô conversando com vocês, a gente conversa no consultório com um psicólogo, que é uma pessoa formada para entender o comportamento, a psique. E isso traz, eu acho que benefício, a gente consegue pegar alguma coisa que eles falam pra gente, que a gente tem que mudar às vezes o nosso mindset, a nossa mentalidade. E assim a gente vai vivendo, né? De dia após dia e consertando e resolvendo. E algumas vezes as coisas elas perduram por um bom tempo, porque existem cabeças diferentes, como a minha, do meu marido, do meu filho, que é um ser humano, porque eu fico pensando assim, às vezes a gente quer tratar a criança ou adolescente como nós temos a nossa visão, entendeu? E eles têm também a vivência deles, a visão deles, a forma que eles interagem com o mundo. E o mundo está tão acelerado, né? E agora entram essas questões aí de internet, o uso indiscriminado dos meios de comunicação. Eu tenho muitas crises com isso. Porque eu sou de uma geração, vou fazer 50 anos. Eu sou de uma geração, façam as contas. Eu tive o Renan com 36, tá? Então eu sou de uma geração que a gente corria muito na rua, a gente subia em árvores, a gente brincava de casinha, de pique. Eu até perguntei pro meu filho esses dias, você sabe o que é brincar de casinha? Não, mãe, não sei. Aí eu expliquei pra ele, né? Que era, a gente brincava de fazer comidinha, catava mato, pescava giri. Eu morava tipo num sítio, então tinha horta, tinha, tínhamos mais de. Ai, tinha muitos pés de frutas, a gente subia, era goiaba, manga, coco, cereja. Tinha genipapo, que hoje eu tenho até memória afetiva sobre genipapo. Gente, genipapo chega a me dar água na boca. Não sei se vocês se conhecem. Se você não conhece genipapo, precisa conhecer. Tem gente que ama e tem gente que odeia genipapo. Então, genipapo é assim, é uma conversa para quem ama ou odeia. Não tem em cima do muro. E eu comia cereja do pé e eu tinha pé de algodão. Vê se pode, você catar algodão no pé. Nós tínhamos galinheiro, patos. Minha mãe, para comer, né? Ela abatia, né? Frango, essas coisas assim, ao vivo e a cores. Hoje em dia, né? Parece que tem um critério aí, né? Para as casas que vendem, mas é outro assunto. Então, era uma cena assim não muito legal de se ver, mas era sobre a sobrevivência. Antigamente as coisas não eram tão assim modernas como hoje, né? A gente ia ali comprar o nosso franguinho, né, resfriado, tudo direitinho. Até porque tem casas ainda que preservam, acho que essa questão
do frango fresco, né, a galinha fresca. Mas tem que ter todo aquele aparato, né, da legislação, de limpeza, de tudo, e não pode, parece que, matar no local, abater, né, que é a palavra correta, me perdoe aí a palavra. Porque hoje nós temos que agora escolher, né, também palavra para falar na rede social, tá difícil até para se comunicar, né? Mas sigamos. A questão dos meios de comunicação, voltando aqui para a Terra, né? Que agora já estava lá no abate do... Essa é uma mente TDAH. Gente, eu tenho que fazer o... Eu tenho que ir ao psiquiatra para diagnosticar. Porque 2 psicólogas me indicaram, né, que eu teria na condicional o TDAH. E não vamos romantizar, porque uma vez eu conversei com um autista e ele falou isso, não vamos ficar falando, eu tenho TDAH, porque parece que você romantiza, sabe, o espectro, e é importante que a gente tenha cuidado para dizer algo, porque é somente diagnosticado por médicos e tratado, né, porque é uma condição, é um espectro e é isso. Mas não é o nosso papo do vídeo. Eu volto com esse papo em outra oportunidade. O nosso papo é adolescência, essa fase que eu não quero dizer que é algo assim que aborrece, sabe? Como muita gente diz, porque eu acho que nossas palavras têm poder. Nós temos que falar coisas que o mundo, né? O mundo que a gente não vê, para quem acredita, né? Eu acredito no mundo espiritual. O mundo que a gente não vê, ele receba e nos devolva aquilo que é bom. Então a gente tem que ter cuidado, até para falar com os nossos filhos, o tom de voz, a forma que você fala, os limites que você dá. O que eu tô aprendendo com isso, que eu quero também passar nesse vídeo? Porque eu tive algumas dificuldades com meu filho nessa fase da adolescência, né? A teimosia, a questão do uso indiscriminado de computadores e tudo, e muitas vezes a gente fica sem controle, que a gente pode botar um dispositivo para controlar, a gente pode colocar todo o aparato que se tem para controlá-los, mas a questão é, quando se tem algo ali na sua frente e você já está tomado, viciado ou mesmo usa demasiadamente, você pode não ter um controle. E um adolescente está em formação, né? E se você deixa ali solto e você tem os seus afazeres, você não pode ficar ali controlando 24 horas e ele já tem uma certa autonomia para fazer as coisas, então você vai perder o controle disso. E eu me vi assim, gente, eu vou te falar, vou confessar, eu me vi sem controle, e eu querendo controlar e naquele afã, né, daquele jeito, e brava, porque mãe às vezes é assim, mais incisiva, e eu me vi me perdendo, eu me vi tendo que voltar atrás, refletir, conversar mais sobre isso, entender onde eu estava errando, a forma que eu estava educando, e ainda estou no processo, tá? Eu digo para vocês, estou no processo com o meu filho em questão do uso de celulares, de computadores, porque, gente, tá aí, a informação tá aí. A Sociedade Brasileira de Pediatria informa que até os 12 anos o consumo deveria ser até 1 hora, salvo engano, tá? E a faixa para começar a usar, eu não sei ao certo, se você sabe aqui, coloca aqui para mim nos comentários, porque eu tenho visto bebezinhos, né? E não criticando, tá, gente? Assim, não é crítica. Mas se a Sociedade de Pediatria diz que não deve dar, não pode, né? Não deve.
né? Os pais não deveriam dar. E às vezes para acalmar a criança, né? Ali no consultório médico, aí a criança fica horas ali vendo. E está prejudicando muito a saúde, a visão, o foco. Esse é o assunto desse vídeo, porque eu vi o meu filho, ele usa desde que idade? Acho que desde os 6 anos tá controlado. Mas quando foi chegando pelo tempo de uso, quando foi chegando, o tempo que eu digo da idade dos 6 anos até os 12, quando foi chegando assim na adolescência, foi piorando. Por quê? Porque já leva o celular para o colégio. E no colégio dele agora, que eu tô super feliz com esse colégio, ele não pode usar, tá? Eu acho que no recreio, que são 20 minutos, pode pegar para falar alguma coisa e guardar. Não pode ficar na sala de aula, não pode... Então usa muito pouco nessa parte da manhã. Como ele chega à tarde, e tem outros afazeres também, né? Outras atividades que ele faz, então fica mais limitado o tempo. Mas a questão é que se você precisa sair, se você precisa deixá-lo sozinho, porque agora já pode ficar um pouco, né, sozinho, e aí você deixa ali, você tem computador, você tem tablet, né, e muitas vezes somos nós que damos esses itens, tá? E eu quero dizer que eu me arrependo, tá? Eu me arrependo sim de ter permitido o Renan usar antes dos 12 anos, porque eu tinha sempre essa aspiração que a partir dos 12 ele usaria, mas acabou usando com 6 anos e isso depois, ao longo do tempo, me deixou muito reflexiva, porque eu fui permissiva, né, com isso. Permissiva na questão de dar com 6 anos de idade. Eu acho que poderia ser a partir dos 12 e com controle de 1 hora, né, no máximo, não é no mínimo. Porque eu te pergunto, aí você pode dizer, mas eu controlo meu filho. Mas será que controla mesmo? Será que você tem todo o controle? Será que você tá ali realmente investigando tudinho, cadernos, atividades? Porque muitas vezes os pais não têm tempo. Mas, e aí nós vamos pensar o seguinte, nós não temos tempo para os nossos filhos agora. Se nós não tivermos tempo agora, nós teremos que ter tempo para cuidar de um problema que vai surgir lá, não gosto de falar essa palavra problema, de uma implicação que possa surgir na frente pelos nossos próprios atos de deixá-los à vontade, entre aspas, porque vocês imaginem que nós, como adultos, nós muitas vezes nos vemos ali pegos por tanta, né? Aquela, como eu falo, aquela imagem, né, da internet, e a gente vai rolando no feed, vai rolando e toda hora uma informação, e as informações elas se avolumam e são voláteis, e uma hora tá uma coisa, outra hora tá outra, e cada hora uma informação. Haja cérebro que resista a isso, esse número de informações. Nós, como adultos, nós estamos até saturados disso, de tanta informação. Vocês imaginem um adolescente. Então, o meu questionamento desse vídeo de hoje é para dizer que nós aqui tomamos uma decisão de ser mais enfático com o Renan, de forma que ele use muito pouco, não sei se existe, né? Muito pouco celular, computador, tá?
Porque nós vimos o quê? As notas do Renan caírem, nós vimos o comportamento do Renan diferente, uma bagunça na escrita, tá? Uma dificuldade com a escrita, até porque passou pela pandemia e vocês hão de convir que a pandemia, as crianças que estavam sendo alfabetizadas durante a pandemia sofreram algum tipo de déficit. Por quê? Porque essas crianças de repente ficaram em casa, de repente começaram a ter aula pelo computador, de repente não tinha mais aquele letramento, aquela, né, de pegar na mão e não podia sair, então houve essa deficiência. Meu filho estava no letramento, tá? Ele estava no letramento, que se eu não me engano, ele estava na 2ª série, porque praticamente, né, gente? Foi em que ano, gente? 2019, por aí. Isso mesmo. Entre a 1ª e a 2ª série, acho que foi isso. E eu sei que o Renan teve deficiências, tem até hoje, com escrita. Eu tenho que estar pegando aquela caligrafia, tem que estar pegando na mão às vezes. Ele está na 7ª série, no 7º ano. Inclusive, as matérias que ele não anda legal português. Português, mais português, isso. Que não tá legal, inclusive ficou de recuperação no bimestre passado, mas assim, a nota em geral não está ruim, tá? Ele tá com 9 em matemática, 8 e pouco em história, salvo engano, mas português e inglês ele não foi bem, mas a gente está ajudando e tudo. O que eu quero dizer com isso? Que eu notei que o uso dos meios eletrônicos deixaram o Renan mais fora, sabe, do foco, sem muito foco. Porque vocês imaginem uma criança, um adolescente que vê imagens e vídeos o tempo inteiro, como que o cérebro vai processar isso? Como que o cérebro vai suportar isso? Então nós tiramos, tá? Muito mesmo. E vimos grande melhora dele, tá? Inclusive ele recuperou, tá? Ele recuperou notas. As notas dele estão assim, 9, 7. A única nota que não tá legal é a nota de português, que tá 6 e quase 7. 6 e pouco, 7. Não tá legal porque o colégio dele pede média 7, tá? Ele não atingiu a média 7 em português e inglês. Então, uma dificuldade muito grande dele focar, dele ficar mais quietinho. Então, eu deixo esse alerta aqui aos pais que já estão dando celulares, tablets, computadores aos seus filhos bem cedinho e deixando por longas horas para que vocês façam os seus trabalhos. Lá na frente um resultado vai vir, tá? Nem tudo está perdido, não está perdido para ninguém, a partir do momento que a gente tome as decisões corretas em equilíbrio, as decisões que devem ser tomadas. Não vou dizer para vocês que a todo momento eu tomo essas decisões, mas que eu sempre estou revendo meus conceitos e valores para que meu filho fique bem. E eu espero que de vocês também. Me contem aqui a experiência de vocês que são pais, mães, adolescentes. O que vocês acham? Quanto tempo você deixa o seu filho com os celulares? Se você insere um outro tipo de atividade, porque meu filho faz violão, ele faz escoteiro aos sábados, ele fazia desenho, mas agora não mais, pela questão financeira mesmo, que não conseguimos, né, manter uma pena.
E assim, eu quero ao máximo tirar o Renan da internet, tirar dele usar. Mas aí fica a questão, você deixou tão cedo e agora quer tirar, né? Sim, isso mesmo. Agora quero tirar. Antes tarde do que tarde demais. Então, se você tá vendo meu relato, que não foi tão bom assim, ter deixado. Porque em certos momentos eu perdi o controle pelo meu dia a dia. Confesso a vocês que você tá lá fazendo algo, você não tá vendo o que seu filho tá mexendo. Ah, mas eu controlo. Você pode até controlar, mas você tá vendo o que ele de fato tá mexendo, quais são os sites, né? Porque esses jogos também eletrônicos, eu já até li um artigo sobre isso, e eu posso até deixar na descrição. É um professor da USP, que ele é formado em ciência da computação. O nome dele é Valdemar Setzer, e ele fez um estudo dizendo sobre os malefícios do uso indiscriminado dos meios de comunicação. O uso não somente do celular, gente, tablet, TV, dos meios de comunicação eletrônicos, né? Então, eu acho que a gente tem que rever. Por exemplo, meu filho fazia terapia pela telemedicina. Eu não quero mais. Eu quero que ele vá ao consultório, que ele ande, que ele faça trabalhos manuais. Eu quero chamá-lo de volta àquilo que eu sempre sonhei para ele. Uma vida saudável, como foi a nossa quando éramos, né, crianças e adolescentes. Saudável nesse sentido, né? Porque com certeza nossos pais falharam conosco e nós também vamos falhar com nossos filhos. É importante que nos perdoemos também das nossas falhas e sigamos em frente, crescendo, adquirindo conhecimento e passando para eles confiança. Então, a mensagem desse vídeo é essa: vamos tomar conta dos nossos filhos, sejam eles adolescentes ou não, para que no futuro sejam cidadãos equilibrados, centrados, e que nós mesmos possamos dar a eles exemplo. Porque eu me peguei pensando sobre isso, peguei pensando o seguinte: você também, que eu sou criadora de conteúdo, então eu uso muito a rede social. Mas temos que, aí você fala pro seu filho, não pode, mas ele vê você usar, então o exemplo arrasta mais do que 1000 palavras, certo? Então vamos pensar sobre isso, pensar o quanto é importante controlarmos equilibradamente nossos filhos, conversarmos sobre isso nos consultórios com psicólogos, psiquiatras e trazer os nossos filhos a uma realidade mais aqui e agora, porque a mente, já tem um ditado que diz: mente sã, corpo são. Aí você preserva o corpo, mas não preserva a mente. Temos que preservar a nossa mentalidade e passar isso para nossos filhos. O tanto de enfrentamentos psicossomáticos que nós vemos, né, nas notícias e também próximos a nós, relatos de amigos, parentes, não está no gibi. Então, saúde mental é o que nós buscamos. Se você tem uma mente boa e você quer retomar e você não sabe por onde, mas você precisa passar essa mentalidade para o seu filho, para sua filha, faça isso hoje. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Faça pelo seu filho, pelo seu bem-estar, e você vai colher um fruto. Se for preciso, afaste seu filho de pessoas, de parentes que não vão trazer benefícios,
E não deixe também ninguém educar o seu filho que não seja você. A educação é a base familiar. Nós erramos sim, mas nós também consertamos. E eu tenho visto grande melhora aqui em casa depois que eu e o meu marido, nós colocamos maiores limitações e não o presenteamos mais, porque estamos dando aos nossos filhos presentes e eles não estão nos dando também os presentes que a gente deseja, que é, no meu caso, ele atingir a média do colégio seria um grande presente. Colégio particular, um bom colégio, um colégio cristão, né? Então, é isso. Não adianta você dar ao seu filho o que ele precisa se ele não corresponder. Se ele não está correspondendo, então precisamos dar a resposta à altura. Eu acredito que seja assim. Para que ele entenda que existem limites que ele não pode ultrapassar. Certo? Então, eu estou conversando muito aqui com o marido, com sogra, com todos, para que me ajudem nesse sentido. Que ninguém venha estragar aquilo que você deseja para a sua família. Então, foi esse o vídeo de hoje. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui comigo. E se vocês gostarem de vídeos assim, de conversa, comunicação, e aqui nós estamos para trocar essa energia. Cheguei até mais perto para vocês olharem nos meus olhos. Tá bom? Muito obrigada por vocês estarem aqui. Eu sou muito grata a Deus e a vocês. Fiquem com Deus e até a próxima.